Hoje vamos falar acerca dos projetos de Crescer para acompanhamento e inclusão das pessoas em situação de sem-abrigo, bem como de situações de consumo de substâncias psicoativas. Temos connosco em estúdio a representante da Crescer, Andreia Alves. A Andreia é licenciada em Serviço Social e há 6 anos que trabalha na Crescer em projetos de redução de risco e minimização de danos junto de pessoas com consumos de substâncias psicoativas em situação de sem-abrigo. Olá, Andreia. Olá. Como e porquê surgiu a Associação Crescer? Olá a todos os que estão a seguir e obrigada pelo convite. A Associação Crescer foi fundada em 2001. Os 5 fundadores, que trabalhavam já na área dos comportamentos aditivos e das dependências, trabalhavam a acompanhar aquilo que eram os consumidores que estavam no antigo casal ventoso e acompanhavam situações de extrema vulnerabilidade, quer ao nível social como ao nível também de saúde. E o objetivo deles, ao criar a associação, era prevenir estas situações. A associação foi criada ainda com o nome Crescer na Maior. E o objetivo era intervir ainda com a população mais jovem. Existiram projetos com esta população mais jovem, até ao nível escolar, mas rapidamente também perceberam que existia um trabalho que era possível ser feito ao nível da redução de riscos e minimização de danos junto às pessoas que já tinham comportamentos de consumo ativos. E foi esse o objetivo e foi daí que surgiu a intenção de trabalhar com consumidores de substâncias psicoativas. Ok, obrigada. Porque os 3 grupos-alvo com quem trabalha? Então, o primeiro foi isto que expliquei, portanto, o primeiro grupo-alvo com quem trabalhamos e com quem nos mantemos a trabalhar até agora são os consumidores de substâncias psicoativas, quer lícitas, ou seja, álcool ou benzodiazepinas, comprimidos, ou outras drogas, heroína, cocaína, o que quer que seja. Este foi o primeiro grupo com que trabalhámos, mas rapidamente percebemos que algumas destas pessoas estão em situação de sem-abrigo. E começamos também a acompanhar a esse nível as pessoas que encontramos na rua diariamente com as equipas de rua, vamos até aos principais bairros de consumo e lá encontramos várias pessoas que estavam a precisar não só da ajuda ao nível dos consumos, mas também de ajuda em relação à sua situação habitacional. E foi a partir daí que começámos a também criar projetos direcionados a pessoas que estão em situação de sem-abrigo. Um deles, que já iremos falar, penso eu, mais à frente, é o projeto Housing First e, por este projeto ter corrido muito bem, fomos convidados pela Câmara Municipal para implementar a mesma metodologia, mas com refugiados e requerentes de asilo. E daí surgiram todos os nossos projetos depois a seguir com refugiados e requerentes de asilo. E são estes os nossos 3 públicos-alvo. Ok. Como são criados e pensados os vossos projetos? Os nossos projetos são sempre criados com base naquilo que nós observamos que sejam as necessidades do público-alvo que acompanhamos. Ou seja, se nós notamos que existe uma resposta que está a fazer falta e que é necessária e que irá causar um impacto positivo na vida das pessoas que acompanhamos no terreno, nós tentamos arranjar espaço para criar essa resposta. E foi sempre assim que foram criados, ou seja, nós percebíamos que não existia uma resposta habitacional para quem estava na rua e tentámos criar o projeto É uma Casa Lisboa Housing First para dar esta resposta habitacional para quem estava em situação de sem-abrigo. Depois percebemos que não existia uma resposta para pessoas que durante muito tempo não trabalharam devido a vários desafios e circunstâncias da sua vida e criámos respostas de empregabilidade, como o nosso projeto é um restaurante, o Marhaba. Portanto, os nossos projetos têm sido sempre criados ao percebermos que fazem falta na comunidade que acompanhamos e junto da população que acompanhamos. Ou seja, nós quando acompanhámos as pessoas na rua, as equipas de rua, percebiam e ouviam muitas vezes pelas pessoas que estão em situação de sem-abrigo, nós estamos aqui na rua agora, não temos uma casa, não conseguimos, os albergues não, isto para nós não serve, não é uma resposta, nós queremos uma coisa e queremos algo para nos impulsionar para retomar as nossas vidas, pronto, e através também destes vários pedidos começou-se a pensar então nesta possibilidade, ajuda. não é? Foi mesmo incrível. O que distingue os métodos aplicativos na Crescer em relação às outras associações que trabalham com os mesmos públicos-alvos? O que nós tentamos, pelo menos, é que a forma como nós trabalhamos respeite muito aquilo que é a vontade e o tempo de cada pessoa. Nós não impomos nada à pessoa, nós não impomos que a pessoa tem de parar de consumir, nós não impomos que a pessoa tem que começar medicação psiquiátrica, que a pessoa tem que ir para tratamento. Nós ouvimos as pessoas, aquilo que são as suas necessidades, as suas histórias de vidas e com isso tentamos ajudá-las naquilo que são as suas vontades, os seus objetivos, os seus projetos de vida.
E eu acho que estar tão perto, ir ao encontro das pessoas que estão em situação de vulnerabilidade e conseguir, junto delas, perceber quais são as suas necessidades e depois, a partir daí, criar os projetos e ajudá-las naquilo que são os seus objetivos, distingue-nos aqui um bocadinho, porque, infelizmente, algumas instituições ou outros projetos têm outros objetivos e não vão tão de encontro a este objetivo de ouvir a pessoa no sentido de este é o meu projeto de vida, é isto que eu quero fazer, e não impondo nada. Pronto, eu acho que é isso que nós fazemos, é não impor para tentar que a pessoa consiga mesmo aquilo que realmente quer. Mas não sei se queres acrescentar alguma coisa, Júnior. No fundo, a pessoa é que vai fazer o seu projeto, não é? E nós vamos dar este acompanhamento desde o início, não é? Ao ritmo de cada um. A pessoa não tem que reiniciar a sua vida em 6 meses, tirar já um curso, começar logo a trabalhar e ter viabilidade. É no tempo que a pessoa precisar. E este é o acompanhamento que a gente dá. Na casa é o princípio para tudo, não é? Para a gente, aos poucos e no tempo de cada um, recuperar a nossa vida, no fundo. Eu ia também só acrescentar uma coisa que, entretanto, tu estava aqui a pensar. É que eu acho que uma outra coisa que nós tentamos que aconteça e que talvez nos distinga é que nós acreditamos mesmo nas capacidades que as pessoas têm. E as pessoas têm. É preciso olhar para elas não só tudo aos poucos e puxar também por elas. Sim, ou seja, não é só por uma pessoa estar em situação de sem-abrigo ou ter passado por essa situação que não tem capacidade de vir a trabalhar. Não é por isso que não tem know-how e que não tem vontade e que não está disposta a isso. Ou seja, e não é por estar em situação de sem-abrigo que não consegue a seguir tomar conta de uma casa. E nós verificamos que, ao acreditar, e nós sabemos que as pessoas têm essas competências, as pessoas efetivamente mostram essas competências e conseguem tomar conta de uma casa, começar a trabalhar, serem integradas no mercado de trabalho e ficarem autónomas, que é sempre o nosso principal objetivo. Até porque muitos também, em algum momento na vida deles, devem ter tido esta oportunidade, não é? Só que pronto, depois a vida destruturou-se, foram-se muito abaixo, deixaram de ter apoio e suporte e agora estão, aos poucos, a readquirir estas valências, também sempre com a nossa ajuda, com certeza, porque isto depois leva algum tempo. E aí a pessoa começa a retomar o seu ritmo. Não é? A relembrar, olha, o que era viver numa casa, como é que era, o que é que eu preciso, que ferramentas é que eu preciso, como é que eu tenho que fazer isto. Relembrar, reaprender ou voltar também a adquirir esta valência, que é seja a chave principal para se começar então uma vida. Uma grande ideia. Quantas pessoas ajudam por ano e como? A Crescer Inteira ajuda cerca de 2.000 pessoas por ano. 2.000? Sim, sim, 2.000, porque nós temos vários projetos, nós temos desde as equipas de rua, a projetos de empregabilidade, temos o projeto Housing First, temos os nossos projetos todos com migrantes, refugiados e requerentes de asilo, e espero não estar a esquecer de nada, mas temos Espaço Âncora, que é o nosso drop-in, temos o restaurante também. Exatamente. E as 2 equipas de rua. E três neste caso, com o Centro-Sul. Com o Centro-Sul, exatamente. Portanto, são vários projetos, são 15 projetos ao todo, com estes 3 público-alvo que já referimos, e, portanto, durante o ano nós contactamos e prestamos apoio a 2.000 pessoas através destes projetos. Ótimo. Qual o processo que passa uma pessoa em situação de sem-abrigo desde o primeiro contato com os técnicos da Crescer na Rua até ser entregado numa habitação? Isso, ou seja, quando nós conhecemos uma pessoa na rua e se ela estiver em situação de sem-abrigo, não quer dizer obrigatoriamente que o projeto para ela seja ser integrado numa habitação, do projeto é uma casa. Nós tentamos perceber sempre qual é que é a resposta mais adequada para a pessoa. E para algumas pessoas pode ser essa a resposta mais adequada ou não. Portanto, nós há pessoas com quem nós fazemos apenas, por exemplo, um rastreio de HIV ou de hepatite e é isso que é necessário naquele momento, ou uma troca de material de consumo, ou um apoio psicológico, um encaminhamento para alguma consulta. Um primeiro contacto na rua pode ser só isto, mas daqui pode começar uma relação que pode chegar a meses, anos de acompanhamento e que pode passar também pela entrada no projeto É Uma Casa. Mas os passos para entrar no projeto, eu diria que são principalmente, não vou falar dos critérios, mas pronto, só assim muito rapidamente, tem que ser pessoas que estão em situação crónica de sem-abrigo e que tenham passado por outras respostas e que não tenham servido essas outras respostas. Por exemplo, albergues, centros de acolhimento, quartos, várias respostas não tenham servido até agora para que a pessoa não voltasse à situação de sem-abrigo. Esse é o principal objetivo, é que a pessoa não volte à situação de sem-abrigo. Depois é estabelecida uma relação de confiança com a pessoa
Nós apresentamos o projeto, quando percebemos que a pessoa tem critérios para a entrada, nós apresentamos o projeto, percebemos se faz sentido e ainda na rua é possível irmos tratando primeiro de outras coisas até que a pessoa esteja preparada para a entrada na casa. Quando eu digo que está preparada, é no sentido de confiar na equipa, conhecer as regras do projeto e dizer sim que quer entrar. Porque se nós estivermos a falar de uma pessoa que esteve 30 anos em situação de sem-abrigo, é normal que quando nós chegamos e dizemos temos uma casa para si e pode entrar, é normal que a pessoa não diga logo um sim. E é normal que a pessoa ao início queira perceber melhor. Muitos até ficam incrédulos. Desculpa interromper, André, muitas pessoas até ficam incrédulos. Exatamente. Claro. Estou aqui estes anos todos, nunca ninguém veio e me quis dar uma chave de uma casa, mas quem são vocês? Somos questionados a isto e ficam incrédulos até ao último minuto de entrarem na casa. Pronto, até depois se tornar realidade, que é mesmo possível. Sim, e depois o trabalho a partir daí continua. Portanto, isto é um trabalho antes da entrada, no dia da entrada, e a partir daí continua com visitas domiciliárias, acompanhamento a todos os serviços sociais e de saúde, até que a pessoa, aliás, estes acompanhamentos mantêm-se sempre, até que a pessoa consiga fazê-los autonomamente, não é? Quando a pessoa conseguir fazer os acompanhamentos, por exemplo, ir a um centro de saúde sozinha, ir ao hospital sozinha, ir ao centro de emprego sozinha, começar a trabalhar. Quando tudo isto acontecer, a equipa deixa de ter que fazer este acompanhamento com esta base tão regular e passamos a fazer só apenas a visita domiciliária uma vez por semana, de 15 em 15 dias, quando é necessário. Mas numa fase a crescer é que faz visita de uma semana? Sim, isso já faz parte do processo de integração, também para a pessoa também se sentir acompanhada. Na casa. Porque não é só dar a chave e deixar de dizer à pessoa, agora ficas aí e a gente vai aparecendo cada vez em quando. Também para ele se sentir confortável também com isto, não é? De início, este nosso acompanhamento semanal é muito importante. Pronto, mas temos também algumas pessoas... Sentido, claro. Temos agora algumas pessoas, desculpa interromper, que já só têm uma visita uma vez por mês, não é? Porque já estão num nível de organização, já têm o seu trabalho, já se conseguem dinamizar com quase tudo. Por vezes é só até mesmo uma visita telefónica. Pronto, mas já estão num outro nível. E é esse o objetivo, não é? Que depois haja um desmame do projeto, que a pessoa está autónoma, pronto, que é isso. No início o acompanhamento pode ser até diário ou 2 vezes por dia, por exemplo, para tomar medicação. E nós temos desculpe interromper, no início principalmente vão diariamente se for visitar? Necessário. A regra base é uma vez por semana, mas consoante as necessidades da pessoa, por exemplo, imaginemos que a pessoa está muito desorganizada e tem uma medicação para fazer e tem que a fazer de manhã e à noite e não consegue assumir essa medicação sozinha. A equipa pode ir 2 vezes por dia à casa da pessoa para garantir se está tudo bem, se a pessoa está bem em casa e prestar a medicação. E depois há pessoas que estão autónomas e que não há essa necessidade. Ok. Eu vou passar para a próxima pergunta. Explique-nos a metodologia de Housing First. É já um bocadinho daquilo que estamos aqui a falar. Fomos saltando um bocadinho para essa parte. Mas o Housing First foi fundado nos Estados Unidos da América, por Sam Barris, e a ideia base é que a pessoa que está em situação de sem-abrigo o que precisa é de uma casa. Não precisa de ir agora a seguir, encontrar trabalho, tratar a sua dependência, não é preciso fazer estas coisas todas, tratamentos a nível psiquiátrico, não é preciso fazer isto tudo para ser em situação de sem-abrigo. Não é preciso toda uma escada até que o último degrau é a casa. Não. Se a pessoa está em situação de sem-abrigo, a pessoa precisa de uma casa. Pronto. Claro. E então, a ideia é integrar as pessoas, conhecer as pessoas na rua, integrar as pessoas nesta habitação individual. É uma casa por pessoa espalhada pela cidade de Lisboa, no nosso caso, no caso do nosso projeto. Ou seja, o aluguer é um aluguer no mercado comum, portanto, como procuramos qualquer um de nós, se eu estiver à procura de casa, é com os mesmos recursos que eu procuro para os inquilinos que acompanhamos e que integramos. E o objetivo é que estas pessoas que já passaram por várias respostas e que, mesmo assim, ainda estão em situação de sem-abrigo e voltaram à situação de sem-abrigo, o objetivo é que as pessoas, ao entrarem nesta casa, tenham acompanhamento de uma equipa especializada e que, com esta entrada, se mantenham na casa sem voltarem à situação de sem-abrigo. Este é o objetivo total, ou seja, o primeiro objetivo do projeto é este, é que a pessoa não volte à situação de sem-abrigo. Depois, se por causa disso e no caminho de acompanhamento acontecer uma redução dos consumos de substâncias psicoativas, um encaminhamento para consultas de especialidade, o tratamento, por exemplo, da hepatite, a adesão à medicação, procurar trabalho, até encontrar trabalho, isso tudo também são consequências e que acontecem, mas não são exigências.
isso não é, nós não exigimos isso à pessoa, mas acontece normalmente, porque a pessoa tem uma casa, já tem a base e a partir daí começa a reformular a sua vida e a ter estes objetivos como seus. Estes objetivos passam a ser da pessoa, no timing que ela quiser, quando ela quiser, e a equipa está ali para dar o apoio e as ferramentas para que a pessoa consiga cumprir estes seus objetivos. Ok. Não tenho mais nada a dizer. Quanto custa tirar uma pessoa em situação de sem-abrigo da rua? Custa 21 euros por dia. Esta é assim a resposta mais direta que posso dar. Mas acho que mais importante até do que pensarmos quanto é que custa, isso é importante, não é? É também pensar quanto é que custa uma pessoa estar na rua, não é? Sim. Portanto, custa muito ao nível humano e para todos nós enquanto sociedade, será que é isso que queremos? É ter uma sociedade que não consegue garantir que todos nós temos um teto e um local seguro para viver, mas também, além desta parte mais humana, até economicamente, nós acreditamos e temos tentado fazer investigação neste sentido, e até existe já alguma feita a nível internacional, que uma pessoa na rua também tem custos, porque uma pessoa que está na rua, por exemplo, tem muito mais entradas numa urgência hospitalar. Claro. Não Isso tem... Sim. É uma despesa muito maior do que ter uma pessoa organizada numa casa com um acompanhamento através de uma associação ou de uma equipa que esteja a dar um apoio. Sim, a nossa equipa, em termos técnicos, a nossa equipa não está permanentemente com a pessoa passa a ser autónoma, ou seja, aquilo que poderia custar estar num albergue, por exemplo, em que estaria com técnicos e seguranças quase 24 horas por dia, deixa de acontecer, porque a nossa equipa faz uma visita semanal à pessoa e, efetivamente, as pessoas não voltam para a rua e isso a nossa taxa de sucesso é muito grande, ronda, é superior aos 90%. Sim. Ou seja, isto quer dizer que 90% das pessoas que entram no projeto não voltam a situação de sem-abrigo. Claro. E isso, só por si, já Excelente. traz uma grande mais-valia a todos nós e à sociedade. Portanto, o quanto custa são 21 euros por dia, mas não estar neste projeto custa muito mais, de certeza, a todos nós. Ainda sobre os 21 euros, também é importante dizer que este valor, este montante, inclui o arrendamento das casas, o acompanhamento técnico, a água, a luz e o gás e o acompanhamento técnico da equipa. Portanto, é um valor que já presta todo o acompanhamento à pessoa. Ok. Que caminho falta percorrer para serem erradicadas situações de sem-abrigo? Bom, eu acho que passa muito pela necessidade de respostas adequadas a esta população. Falta ouvir as pessoas e integrá-las também nas equipas e nos grupos de trabalho e ouvir as pessoas no que é que lhes faz falta para serem nesta situação e criar respostas que sejam efetivamente adequadas às suas necessidades. Além disso, eu acho que falta acreditar efetivamente nas capacidades das pessoas e criar projetos que tenham também estas valências, ou seja, que se criem projetos em que as pessoas possam mostrar o seu potencial e ter novas oportunidades. Eu acho que a maioria dos projetos são projetos em que se tenta minimizar aquilo que é o mal que as pessoas estão na rua, mas não erradicar efetivamente as pessoas em situação de sem-abrigo. Tirá-las efetivamente da rua, colocá-las numa casa, dar-lhes oportunidades de trabalho adaptadas às suas necessidades, que consigam realizar. Se calhar a pessoa não consegue trabalhar durante 8 horas por dia, das 9 às 6, mas se calhar consegue trabalhar durante 3 e essas 3 está a trabalhar muito bem e com valências que se calhar outras pessoas não têm. Então é necessário, por um lado, qualificar, por outro lado, criar oportunidades adaptadas e ouvir as pessoas. Eu acho que assim, de repente, é isto. Eu também quero puxar a isto aquela parte de que a pessoa ele está sem abrigo porque ele quer, não vale a pena fazer nada, que isto é um mito. Ninguém quer ficar na rua, aquela pessoa provavelmente teve uma história de vida que a levou à rua e isto é muito importante a gente ir lá, ouvir a pessoa e perceber. E também incluir também neste pacote, que é muito importante, a sociedade. Cada vez mais esta voz tem que ser ouvida também pela população e chamá-los à atenção, as pessoas ficarem atentas à sociedade, os políticos principalmente, e a sociedade em si, em que a pessoa está na rua, aquela pessoa tem uma história, com certeza, uma dificuldade, uma perca de família, não foi diretamente, não acordou uma manhã e disse, olha, vou começar a consumir porque eu gosto de viver na rua. Não, aquela pessoa provavelmente tem ali uma história que é importante ser ouvida e depois então perceber qual é que é a necessidade que esta pessoa tem para, então, nós podemos ajudar ou encaminhar. Quantos anos em média fica uma pessoa em situação de sem-abrigo? Bom,
isso depende muito de pessoa para pessoa, como é óbvio, não é? O que nós podemos dizer é que, em termos, assim muito rapidamente, em termos da média do projeto, do projeto É uma Casa Lisboa Housing First, são 15 anos de situação, em média são 15 anos que a pessoa fica em situação de sem-abrigo. Há pessoas com 30 anos, há pessoas com 7 anos, agora, de rua. Agora, mais do que isto, acho que é importante dizer que acho que existem duas coisas que estão a falhar para os números da média de anos em situação de sem-abrigo, que são a prevenção e as respostas de emergência. Por um lado, é preciso olhar para as pessoas que ainda estão em casas, que ainda estão em quartos, que ainda o estão a tentar pagar e que já estão, como se costuma dizer, com a corda ao pescoço, no sentido em que estão numa situação de precariedade, numa situação de vulnerabilidade e que não conseguem, neste momento, estar a fazer face àquilo que são todas as suas despesas e a garantir que a sua renda seja paga. Portanto, é preciso fazer prevenção com estas pessoas e famílias e garantir que nas casas que estão vão conseguir manter essa habitação para que não cheguem à situação de sem-abrigo. Com as que infelizmente chegam, acho que é muito necessário agilizar respostas de emergência. Respostas que efetivamente tirem o mais rápido possível a pessoa da situação de sem-abrigo, isto é, 24 horas, o que seja, que a pessoa quando cai na rua consiga sair rapidamente e que depois não se mantenha nestas respostas que se dizem de emergência durante anos e anos. O que infelizmente acontece, porque nós, uma resposta de emergência, por exemplo, um albergue, idealmente seria uma resposta de passagem. Não era para uma pessoa viver lá 2, 3, 5, 8 anos no albergue. Mas acontece. E o ideal seria que rapidamente... E mais. E mais. Nós sabemos que há pessoas que estão lá há 20 anos. Idealmente a pessoa nem chegaria à situação de sem-abrigo, mas ao ter chegado e ao ter entrado numa resposta de emergência, essa resposta devia ser da mínima duração possível e depois que existissem respostas de longa duração e que já fossem respostas individualizadas em que a pessoa pudesse refazer a sua vida autonomamente, que a pessoa pudesse, dentro das suas casas, criar as suas regras e não estar num espaço que tenha que ser partilhado. Qualquer um de nós, se por alguma razão chegasse à situação de sem-abrigo, a resposta que gostaria não seria um albergue, não seria uma resposta de estar largos anos numa resposta de emergência, seria uma resposta individualizada, com o seu espaço, onde pudesse reorganizar os seus horários para procurar trabalho, para tratar das suas questões de saúde, para tratar das suas questões psicológicas, familiares, o que tiver para tratar, mas no seu espaço, um espaço seguro, sem o controle de entras às 8 da noite ou às 6 da tarde e sais às 9 da manhã. Portanto, um espaço em que a pessoa possa criar como seu, decorar como seu. Tenho aqui as minhas coisas, estou segura, consigo dormir à noite, não estou sempre num modo de emergência e num modo de alerta. E eu acho que isso é essencial. Sim, agora tens que ir comer, agora tens que ir tomar banho, agora tens que ir pôr a roupa a lavar, agora tens que ir falar com a enfermeira, agora tens que ir falar com a psicóloga. A pessoa quase não tem espaço para pensar. Não é? E é isto, depois cria-se ali uma rotina e é como se nós estivéssemos a treinar uma pessoa para quase não ser autónoma. Sim. Pronto, ele já não tem que pensar, vou chegar ali naquela fila, vou-me dar uma senha, ele já sabe que tem que ir buscar a roupa à lavandaria, tem que ir pegar a sua toalha para ir tomar banho, depois vai, espera a hora de jantar, pronto, e isto ao longo dos anos não é vida. Pronto, é estar quase a tirar a esperança de vida a uma pessoa. Não é? Que no fundo o que a gente quer é dar uma oportunidade às pessoas, acreditar que é possível vir a ter uma vida estruturada. Okay. Eu gostava de fazer uma pergunta que não está aqui por acaso. A Crescer é que procura os sem-abrigo? Sim. Ok, nunca foi o caso de os sem-abrigo irem ter com a Crescer? Não, ou seja, já. Ou seja... Agora já estamos nesse nível, sim. A nossa perspectiva é de ir ao encontro do outro. Okay. As nossas equipas de rua... Aliás, as equipas de rua que... Sim, okay. E a equipa do projeto É uma Casa. Aliás, todos os projetos da Crescer têm esta filosofia de nós vamos ao encontro do outro. Nós saímos da sede da Crescer, nos nossos carros, da organização, deslocamos até aos locais em que as pessoas que precisam de ajuda estão e se encontram e vamos a pé até ao local em que a pessoa está. Okay. Claro que as pessoas, ao conhecerem já a associação, os técnicos, conhecem o Júnior, conhecem a Andreia, conhecem a Inês, conhecem os técnicos, conhecem-nos bem, sabem onde é que nos podem encontrar. Sabem também em que horário é que nós estamos na rua, porque nós estamos na rua diariamente, mas também sabem onde é que é a nossa sede, onde é que é o nosso drop-in, o espaço âncora, onde é que é o nosso restaurante. Portanto, dirigem-se a nós porque também já nos conhecem e já têm relação connosco. Portanto, neste momento são as duas coisas.
E depois também há aqui uma coisa muito importante que agora também já podemos contar com um apoio, que é a pessoa comum, que já nos sinaliza também, olha, ligam-nos para Crescer, mandam um mail, ali na minha rua, eu moro na rua tal, está uma pessoa que já tenho visto ali há 15 dias, se calhar até um sítio onde nós a Crescer não vamos a todo lado, Claro. não corremos todas as ruas, e isto também tem sido uma ajuda muito importante. E não só também a Câmara Municipal e a Junta de Freguesia também nos está a sinalizar pessoas, porque, não é? Porque tem os funcionários e tem amigos e conhecidos que sabem que este é o nosso trabalho, pronto, e também através disto também tem sido muito importante nós chegarmos a muitas pessoas. Algumas que nós, não é que nós não quiséssemos lá chegar e tirar, mas tem sido importante também a sociedade, que agora aos poucos também está a colaborar connosco. Obrigada. Como avaliam o impacto positivo que a Crescer tem na vida dos beneficiários? A forma de nós avaliarmos o impacto é sempre com a melhoria da qualidade de vida da população que acompanhamos. Se uma pessoa que entrou no projeto É Uma Casa, quando entrou a primeira noite, por uma questão diria hábito, mas não é só hábito, por várias questões, dorme no chão, quando a pessoa passa a dormir na cama, é um grande passo. É efetivamente um momento em que melhorou a qualidade de vida da pessoa. Adaptar, claro. Exatamente. Quando a pessoa cozinha a sua primeira refeição, quando a pessoa vai sozinha de autocarro pelos seus meios a uma consulta, quando a pessoa se lembra, sozinha, sem nós termos que lembrar, que hoje é dia de ir ao médico e que pega em si no seu passe, compra o passe, vai e até o primeiro dia em que se inscreve no centro de emprego e em que começa a trabalhar. Todos estes passos são claramente momentos em que nós notamos que tivemos impacto na qualidade de vida das pessoas e que tivemos um impacto positivo. E sem dúvida, uma forma de nós percebermos este impacto que tivemos na vida das pessoas é ouvindo-as, é conseguindo escutar aquilo que têm para nos dizer e saber o que é que temos a melhorar, o que é que já foi feito, que projetos é que faltam, que iniciativas é que faltam, o que é que estamos a fazer de bom e de mau e tentar adaptar àquilo que são as necessidades das pessoas. Mas eu acho que é principalmente isto. Chegámos a fazer uma festa a primeira vez que uma pessoa que teve 20 anos na rua, depois de estar numa casa, conseguiu fazer maçãs. Porque esta pessoa, nós é que levávamos o pão, as sandes feitas, e um dia experimentámos, e a pessoa levantou-se e foi à cozinha. Depois também, por hábito, por este treinar, a pessoa fazer a primeira sandes. 20 anos na rua. Uma grande festa. Claro. Pronto, e a partir dali houve pequenas conquistas. Aquecer a sopa no micro-ondas, passado algum tempo. Isto depois leva algum tempo, são pequenos passos que se vai dando. Tem que se adaptar aos poucos. Primeiro banho, dormir na cama, como a Andréia já disse, até mesmo habituar-se a sentar no sofá. Isto também leva tempo, porque a pessoa passa tantos anos deitada no chão. Claro. O sofá não faz sentido. Sim. Ou até ao nível da saúde, por exemplo, quando nós fazemos um rastreio e a pessoa testa positivo, por exemplo, à hepatite C ou HIV, e acompanhamos no tratamento e a pessoa trata a hepatite C e fica curada. Sem dúvida que tivemos um impacto positivo, mas sempre com os passos da pessoa. Também não acho que a Crescer faça nada sozinha. Sem a pessoa querer e sem a pessoa dar os seus passos, a Crescer também não consegue fazer nada. Portanto, é sempre de acordo com aquilo que a pessoa quer. De que modo pensas chegar aos cidadãos portugueses de forma que estes saibam a quem recorrer em caso de necessidade? Uma das formas é, sem dúvida, estar onde as pessoas que têm essa necessidade estão, não é? Ir ao encontro das pessoas para que elas saibam quem somos e como é que podem contar connosco, estando próximos. A outra forma é através da divulgação, quer nos mídias, quer nas redes sociais, também em reuniões, grupos de parceiros, que nós temos vários parceiros e trabalhamos em articulação com muitas outras entidades, quer públicas, quer privadas, que conhecem o nosso trabalho e que conseguem encaminhar para nós. Portanto, o nosso objetivo é sempre que a sociedade civil, a comunidade, conheça a Crescer e que nos faça chegar, quer a própria pessoa que tem essa necessidade, quer sinalizações de pessoas que neste momento estão com alguma dificuldade com as quais nós podemos ser úteis. Sim, que tem sido tremendo. Estamos gratos pela comunicação social, pelo investimento e agora o acreditarem e também querem saber que trabalho é que nós estamos a fazer, o que é isto. Também a pandemia também ajudou imenso neste trabalho, não é? Não só o Presidente da República também colaborou bastante e estamos gratos pelo trabalho que ele fez, mas também a comunicação social tem sido incrível e as pessoas em si também, muita gente tem agora... Eu um dia destes recebi um telefonema, no telefone de equipa, de uma senhora que queria saber como é que podia ajudar, só a fazer qualquer coisa, colaborar,
para ajudar a associação. E eu achei tremendo. Pronto. Eu, como estava a dizer, as pessoas já, o facto de mandarem e-mails para ajudar, já é alguma coisa. Ouviram através de uma amiga, ouviram numa reportagem na televisão e que também queriam ajudar. Sim. E isto é uma causa nobre e as pessoas também algumas já se estão a commeter aqui à causa. Sim. É muito bom. Eu quero ajudar. Estamos a precisar. Felizmente há esses casos, não é? Eu acho que há muitos e espero que existam cada vez mais. Mas também eu acho que é preciso continuar aqui numa grande luta de desmistificação daquilo que é uma pessoa em situação de sem-abrigo, daquilo que é uma pessoa com consumo de substâncias psicoativas, daquilo que é uma pessoa refugiada e requerente de asilo, porque eu acho que ainda existem muitos mitos, muitos preconceitos, muita informação que corre e que não é verídica. Sei lá, o que eu sinto é que, por um lado, efetivamente há quem queira ajudar, mas também também ainda há muita gente e é para essas pessoas que também temos que trabalhar e tentar chegar a elas e desmistificar, que acham que as pessoas consomem só porque querem e que não saem da rua porque querem, não trabalham porque não querem. E acho que é preciso que as pessoas conheçam também as pessoas que nós acompanhamos e que haja aqui um advocacy e que todos juntos consigamos diminuir o preconceito que existe com a população que acompanhamos, porque é uma população cheia de competências, cheia de vontades e de qualidades, e é mesmo preciso só acreditar e dar oportunidades e criar esse espaço e essas oportunidades. E cada pessoa tem a sua história. Sim, exatamente, exatamente. O que é que mais frustra um técnico durante o processo de acompanhamento a um utente? É a falha das respostas. Não tem nada... Ou basicamente, seja, sim. Eu acho que raramente é o utente. Não é isso que nos frustra. É o facto de as respostas que temos à nossa disposição não estarem adaptadas para as situações que nós temos. É muito mais o facto de uma pessoa querer sair da rua hoje e não existir uma vaga, ou não existir uma vaga adequada, é uma pessoa ter um animal de estimação e estar na rua e não existir uma resposta para ela e para o animal de estimação, e eu compreendo perfeitamente que a pessoa não queira sair e é preciso criar estas respostas. Portanto, eu pelo menos o que eu sinto é que o que frustra mais é nós estarmos na rua, ao lado das pessoas, e ligarmos para os serviços e percebermos que não há vagas, já foi expulso, não pode entrar aqui, hoje não, marcamos daqui a 2 semanas, internamento daqui a 3 meses, e nós estamos lá no dia a seguir e no próximo, e as pessoas também estão lá, e nós vemos a degradação física, de saúde, psicológica, social das pessoas, por falta de respostas que lhes pudessem tirar a situação o mais cedo possível. E muitas vezes não é por falta de vontade das pessoas. Há momentos em que é claramente por falta de adaptação dos serviços. E por vezes isto é desgastante, esta impotência de nós não conseguirmos resgatar aquela pessoa. Para nós faz sentido, a pessoa está a pedir ajuda agora, teria que ser uma resposta no mínimo em 24 horas, que é o que é aceitável a pessoa ter que esperar para poder sair daquela situação, uma vez que quer. Não ter que esperar uma semana, um mês, 3 meses. E agora então com o Covid isto veio como se parece que ainda adia ainda mais situações de suporte e de ajuda no imediato, não é? A pessoa também já está desiludida e isto também não tem sido fácil. Mas gerir aqui... Deve ser difícil, claro. Muito obrigada por partilhar o seu testemunho. Agora passamos ao Júnior, que é atualmente colaborador da Crescer. O projeto é uma casa, mas que já foi utente e fez parte do público-alvo da associação. Hoje em dia, o Júnior estabelece proximidade entre a associação e os utentes, uma vez que já esteve nesta situação. Olá, Júnior. Como chegou à situação de sem-abrigo e quantos anos esteve nesta situação? Bem, como eu cheguei? Isto são vários fatores, mas um deles foi a minha destruturação familiar e depois não ter pedido ajuda na altura, na altura certa. Pronto, levou-me para a rua com os consumos, comecei a consumir heroína, cocaína, fumada, e depois o que é que leva a gente a não procurar ajuda? É a vergonha da família, e cada vez mais se vamos escondendo mais neste mundo, que isto, depois para nós sairmos, é preciso ter muita coragem, muita força para poder sair desta situação. Agora, quantos anos é que eu tive nesta situação? Foram 8 anos na totalidade, não é? Tive alguns anos aqui em Lisboa, também tive no Algarve e também tive como sem-abrigo também em Inglaterra. O que não é nada fácil ter coragem e força para sair disto, não é? É preciso sempre algum apoio. Onde era o seu local, pronto, acabou de dizer, a cidade onde infelizmente teve de dormir na rua é a sua cidade natal? Não, a minha cidade natal é no Alentejo. Ok.
Durante o tempo que esteve na situação de sem-abrigo, recorreu a alguma entidade e instituição para obter ajuda? Se sim, houve pedidos de ajuda que lhe foram negados? Eu recorri, teve que ser, porque nós sozinhos, esta situação é muito difícil. Nós queremos sair com uma situação de sem-abrigo, não é? Como é óbvio, aqui a cidade de Lisboa é ótima nisto, há sempre algumas associações e instituições que nos querem ajudar. No meu caso, eu conhecia Crescer também por acaso. Um dia estava a consumir na zona do Intendente e vi umas moças a passarem com umas mochilas que estavam a distribuir material ascético, ao qual eu acedi. Pronto, fui começando a trabalhar ali uma relação com elas e aos poucos fui percebendo também pelo encorajamento delas que havia uma possibilidade de eu sair também com a ajuda delas, ou ter algum acesso a alguns recursos que eu precisasse para sair dessa situação. Sair da situação onde estava. O que é que mais teme uma pessoa que dorme na rua? O que é que mais teme uma pessoa que dorme na rua? Não ter privacidade, não ter um teto para dormir, não saber que amanhã vai poder ou não ter ajuda para recomeçar a sua vida. Isto são alguns dos medos que a pessoa tem quando está nesta caminhada. Não é que eu digo sempre que isto é uma caminhada. Consegue enumerar situações que tenha havido discriminação e preconceito? Bem, situações na rua, há muitas. Claro. Eu vivi algumas. Acredito. E a pessoa que está em situação de sem-abrigo não tem direitos, é uma pessoa que não tem a voz dele não tem que ser ouvida, não pode pedir nada e é aquela pessoa a qual quase toda a gente aponta o dedo. É o sem-abrigo que fez isto está assim por causa do sem-abrigo. E cheguei a viver algumas dessas situações, porque aqui na cidade de Lisboa eu estive com uns amigos meus, nós ocupámos um prédio, era uma moça espanhola e mais um colega meu, também éramos de cor. Um dia à noite houve uma queixa a dizer que estávamos a fazer uma fogueira, que não era verdade. A polícia entrou lá, não fez perguntas, começaram a nos abater, sem fazer perguntas. Pronto, fomos agredidos, a mim e esta moça que lá estava connosco, ela estava grávida, o que não foi muito bom, não foi muito. Claro. Pronto, e discriminaram muito, com muitas palavras, por ela ser espanhola, que ela estava ali a fazer, porque é que ela não vai para a terra dela, vem aqui ter o bebê aqui a Portugal, está naquela situação, que é isto, ao qual nós tentámos defendê-la e ainda fomos mais agredidos. Pronto. Não foi uma boa experiência com as autoridades nessa altura. Ajuda. Pois. Entre inúmeras, eu Claro. ficava agora aqui. Pronto, também posso contar uma outra. Houve uma altura que eu, para arranjar algum dinheiro, numa situação de desespero, uma vez tentei furtar umas coisas para poder vender, para fazer ali o meu dinheiro. O segurança veio atrás de mim, ele quis-me agredir, já estava muito longe da superfície, ele agarrou-me, eu defendi-me, como é óbvio que ele estava-me a agredir. Sim. A polícia veio, perseguiram-me, não é? Encontraram-me, levaram-me para a esquadra, pronto, e amarraram-me, algemaram-me atrás de uma porta e um deles partiu-me 3 costelas. Pronto, eu estive hospitalizado e foi horrível. Portanto, foi um momento em que eu me senti mesmo muito desesperado e pensei, bom, aqui não tenho uma voz ativa, mas eu também, nesta altura, foi para mim o ponto de ruptura. E se calhar até no fundo, não ter ajuda naquela altura, para mim, senti com que isto não pode ser, eu tenho que sair desta, tenho que levantar a minha Precisava vida. mesmo dela. E esta também foi uma das razões, eu também querer um dia ter uma oportunidade para trabalhar nesta situação, para que outros também não passem por isto, né? Termos uma voz ativa na sociedade. Como são passados os dias de uma pessoa em situação de sem-abrigo? Fazem-se amizades na rua? Têm amigos ainda na situação de sem-abrigo? Ainda tenho alguns, a qual eu ainda mantenho relação e eles hoje em dia veem-me nesta situação, usam isto também como um incentivo para eles também, ou não só ter acompanhamento com o Crescer, mas também para poderem também pensar que um dia é possível a vida deles melhorar. Tenho e quero manter, e quero que eles um dia também estejam bem, Claro. para também nós podermos desfrutar de vários momentos. Na rua tens vários momentos. Tens momentos em que podes ter alguns amigos por interesse, porque estás orientado, ou porque tens dinheiro, ou porque tens alguma droga que queres consumir, mas também há momentos em que tu consegues perceber que aquela pessoa ou não é numa situação de aflita, de que estás aflito, possa ser ou não teu amigo. Pronto. Okay. E eu felizmente tive algumas pessoas que me ampararam também, que me ajudaram.
Durante os anos que esteve na situação de sem-abrigo, acreditou que um dia iria conseguir voltar a ter uma casa? Há momentos de desespero, que tu achas que nunca mais vais sair dali, Claro. que nada funciona, ou que não é, que tiveste mais desiludido, ou que tiveste a consumir e a cabeça depois não consegue dar a volta por cima, e daí eu perceber a importância das equipas de rua, não é? Porque o trabalho que é feito na rua com a pessoa que está em situação de sem-abrigo ou que tem consumos, está em situação de vulnerabilidade, sozinho ele não consegue se estruturar sem ter ali alguém que consiga não só levantar para cima, encaminhar ou dizer onde é que é o sítio onde a pessoa possa ter respostas para poder sair dessa situação. E isso é um valor tremendo quando a gente está na situação de sem-abrigo. Consegue descrever as emoções que teve nos primeiros dias que voltou a ter uma casa? Como foi a sua adaptação? Indescritível, como já falámos aqui, quer dizer, ter uma casa é quase um sonho. Eu ainda me lembro, nos tempos em que eu estava a ser acompanhado pela Crescer e só havia a equipa de rua ainda, nós comentávamos muitas vezes ali a conversar, o que era fixe a gente ter. Nós dizíamos, era fixe a Câmara Municipal abrir os olhos, ali em grupo, abrir os olhos e dizer, olha, vamos agora pegar nas casas da Câmara e vamos dar uma a cada sem-abrigo para eles começarem a vidinha deles. Mas depois ríamos e dizíamos, isto nunca vai acontecer. Pronto, e passado agora 16 anos, isto está a acontecer e acho que é incrível o que está a acontecer. Pronto, é como se tivesse um sonho a acontecer. É incrível mesmo. E hoje em dia, que sonhos tem? Tenho muitos. Um deles é que acabe a situação de sem-abrigo em Lisboa o mais rápido possível e que a Crescer possa continuar a dar este apoio incrível e as associações que existem na área metropolitana, não só em Lisboa como no Porto e no Algarve, que agora também está a aparecer uma nova, que possa haver sempre esta resposta, mas o meu maior sonho será o que a Andrea há bocado estava a partilhar, que em 24 horas aquela pessoa que caiu agora por que razão foi na rua, que a gente consiga logo sinalizar esta pessoa e que amanhã a gente consiga ter uma resposta para ela não, a cada dia que passe, não ir ainda mais abaixo e se estruturar ainda mais. Porque depois, para resgatar aquela pessoa, não só vai ser muito mais caro, como vai ser muito mais difícil, vai-se investir muito mais, não só financeiramente, como também no trabalho em si, com aquela pessoa. Por isso, este é um dos meus sonhos. Claro. E qual é o seu trabalho hoje em dia na Crescer? Bom, o meu trabalho na Crescer, como eu disse no início, através da Crescer consegui que eles me encaminhassem para a comunidade. Eu fiz um projeto numa associação, aliás, numa comunidade terapêutica que é em Grândola, que é a Ponte, que me ajudou imenso. Ajudou-me a reatar outra vez os meus valores e a dar-me caminho para eu não só caminhar e pensar, e através deles me deram uma oportunidade de eu começar um trabalho na Crescer só como voluntário. Pronto. E através daí, a doutora América me deu uma oportunidade e eu fui ficando não só como monitor, a trabalhar nas equipas de rua e, entretanto, os projetos depois foram crescendo. Hoje em dia, eu já acompanhei também alguns dos refugiados nos vários projetos, já tive também, e estou agora atualmente, no Housing First, que é para mim o projeto de sonho, como eu sempre quis e estou maravilhado. É mesmo isso que eu quero fazer durante muitos anos, se for possível. É com muito amor que eu faço isto, poder tirar pessoas da rua cada dia que nós tiramos uma pessoa é uma alegria imensa, é uma satisfação, é vitória. Quando principalmente já passou por essa situação. Júnior, só dizer, tu disseste que começaste como voluntário, mas entretanto depois disso estás a trabalhar remuneradamente, como par. Sim, sim. Tá. Eu sei, mas é só para esclarecer. Obrigada a todos que estiveram desse lado. Esperamos que tenham gostado e esperamos ter cumprido a nossa missão. Quero também agradecer à presença do Júnior Par no projeto É Uma Casa, da Associação Crescer, e a sua disponibilidade para nos ajudar neste projeto. E também queremos agradecer à Associação Crescer e à doutora Andrea Alves pela sua presença. Obrigada. Muito obrigada a todos. Nós agradecemos. Obrigado. Obrigada.